gente sabe que conhecimento é poder. Cultura, a gente não está falando só de arte, a gente fala de arte também. E ela falou, professor, eu fiquei com uma dúvida. Por que o senhor só apresentou desenhistas homens? Sim. Eu tenho muita desconfiança desse saudosismo. O que não estava lá é o corpo trans, o corpo negro, consciente e tal. Esse não estava lá. Bora! Olá, meus amores! Vamos começar mais um BoraCast, esse podcast maravilhoso que fala da arte, entretenimento, cultura. É uma conversa despretensiosa com muita gente que acontece aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, e que faz acontecer. Muita gente interessante, interessada. E a gente já entrevistou muita gente interessante, interessada, que se vocês forem prestar atenção aí no nosso YouTube, @BoraCast, vai ver um monte de entrevista maravilhosa que vocês vão ficar super curiosos, vão descobrir mais coisa para além da conversa que a gente já teve aqui. Hoje eu tô muito feliz que a gente vai entrevistar uma pessoa que eu amo muito, apesar de já ter odiado ele. Claudinei Roberto, meu amor, tudo bem com você? Tudo bem, Claudinei Roberto da Silva. Da Silva. Cara, eu vou ler aqui o currículo dele, mais ou menos, porque é de uma vida inteira. Desde que eu conheço ele, ele já foi se transformando nesse solo tão fértil que é a arte. Ele é professor, artista visual, curador. Ele assinou a curadoria de exposições muito importantes, por exemplo, o Banzo, O Amor e a Cozinha, de Sidney Amaral, a 13ª Bienal na Ives do Brasil, é assim que fala? Na Ives do Brasil. E a Journey Through American Diaspora, uma viagem sobre a diáspora africana em parceria com a American Alliance of Museums. Caramba, babado, muito chique, além de outras coisas que a gente vai conversar, que eu vou contar para vocês. Claudinei, tudo bem com você? Tudo bem. Bem feliz de te rever. Muito agradecido pelo convite. Ai, para que eu vou chorar. Eu fiquei emocionante você, de verdade, eu te amo mesmo, você sabe, já é família. Claudinei, o que um curador faz? O que é o seu ofício? O curador, existem vários tipos de curador e a atuação dele depende também... Nas artes plásticas, sim. Nas artes plásticas, né? Mas a atuação do curador depende do tipo de formação, de vocação, de opção política, ideológica, né? O curador, basicamente, ele articula, no caso das artes visuais, né? Ele articula obras no intuito de criar narrativas que possam, de alguma maneira, ser significativas para o público e para os artistas que eventualmente participam de uma exposição por ele curada. Então você quer meio que pincelar as pessoas, assim, aquela coisa das pequenas revoluções, que você está meio que jogando pro público questões que você considera importante politicamente, filosoficamente. Sim, mas a partir daquilo que o artista realiza. O curador, num determinado momento da história, assumiu um papel talvez mais relevante do que realmente deveria. Né? Mas a gente vive um momento, né, de uma revisão desse papel do curador e ele trabalha em função do artista e das suas obras. O curador tem um papel, na minha opinião, subalterno num processo que pretende, né, levar para o público, porque no final das Nossa, contas, você está falando uma coisa muito foda. Afinal das contas, o destino final da obra de arte é o seu encontro com o público. Não é? O curador facilita, ou deveria facilitar,
esse encontro, não é? Articular relações, criar circunstâncias Para os que caras tornem brilharem, né? isso, que tornem acessível e palatável, não é? O trabalho do artista. E você acha que você está sentindo que agora nessa nossa atual conjuntura, os curadores eles estão assumindo essa personalidade meio que à frente do artista? Não, pelo Que você contrário. comentou, você falou que hoje em dia os curadores têm mais importância do que deveriam nesse lugar que eu estou te perguntando. Sim, houve um momento, não é, que não está muito distante, historicamente falando, em que o curador de fato assumiu um papel agigantado, não é? Acho que o momento atual é de revisão Ah, dessa tá. história. Já Não está é? mudando a visão sobre isso. Sim, eu acho que o artista, ele de fato é o protagonista, né? O artista, o trabalho que ele realiza, a obra de arte, enfim, é o protagonista em qualquer processo que a gente verifique, não é? Para difusão importante, não é? desse trabalho que eles realizam. Sim. E como é que você seleciona os melhores artistas, mesmo que você tente nichar para um tema que você. Porque é um grande poder, né, que você tem de falar sobre um tema ou colocar em perspectiva alguma situação que está acontecendo dentro da sua cabeça e você co-criar com esses outros artistas é um grande poder que você tem. Mas como é que você escolhe esses artistas para porque olha o perigo da manipulação, né? Tô pensando agora junto com você, tá? De repente você acredita numa filosofia de que os animais, sei lá, e aí você tem obras que fundamentam aquilo que você acredita, sabe? Como é que você seleciona esses artistas? Eles têm que falar a língua que você quer, tá de acordo com você pegaria artistas bolsonaristas, por exemplo, sabe? Não sei, como é que você seleciona esses artistas? Essa, Eles têm que estar na sua panela? essa é uma pergunta bacana e ela define um tanto a atuação do profissional curador. Né? Você pode pensar em curadores ou em propostas curatoriais que são defesas de tese, que são defesas das teses que são caras a quem formula a curadoria. Não é? A minha formação, ela se deu no campo da educação. Então, as propostas que eu tenho tido a felicidade de gerir, elas estão muito vinculadas à ideia de que no sul global, na periferia do capitalismo, muito particularmente no nosso país, historicamente, por razões as mais variadas, a arte ela não se fez acessível, não é? Mesmo nas escolas, principalmente nas escolas públicas, o ensino da arte frequentemente merece um tratamento menos importante do que ele deveria. Isso resulta, é óbvio, não é? Numa ignorância sobre assuntos, não é, que digam respeito à arte. Mas se por um lado isso resulta nesse terreno pouco cultivado, por outro lado você tem grupos sociais que, ao contrário da maioria, têm acesso pleno às benesses que a arte pode gerar, o conhecimento que a arte pode gerar. Né? Então, a gente sabe que conhecimento é poder e que as instituições de cultura, elas espelham também o poder político, econômico e, frequentemente, de gênero, de raça, de determinados grupos. Não é? Então, eu sou um curador negro, periférico, que por conta disso, por conta do sujeito histórico que eu sou,
eu vou fazer prospecções que tenham, né, esse viés pedagógico. Eu acho importantíssimo criar situações que, de alguma maneira, forneçam para quem é leigo, principalmente, não só, mas principalmente para o leigo, elementos, né, forneçam elementos que permitam uma aproximação generosa com a arte e com tudo aquilo que ela pode oferecer. Não é? Então, eu acho que nenhum curador, mas também nenhum artista, está livre de opções de caráter político. Acho que nós somos seres políticos. As opções que a gente faz, elas se explicitam no nosso próprio cotidiano. Não é? Nós não estamos livres de juízos que são pautados pelas opções políticas, ideológicas, filosóficas que a gente faz. Agora, eu acho que é importante que isso se explicite, não é? Que essas vocações elas se apresentem de maneira transparente, inclusive e talvez principalmente como resultado do trabalho que resulta numa exposição. Né? Mas é uma pergunta complexa, importante, mas é importante também que a gente entenda, né, que uma exposição de arte, não é, que é o trabalho onde o curador está inserido, é também o resultado de um trabalho coletivo. Não é? O curador, ele tem, você falou do poder, né, do curador, mas esse poder é limitado também por uma série de circunstâncias. Né? Por exemplo, eu tenho uma exposição hoje em cartaz no Museu Afro-Brasil, As Vidas da Natureza Morta. Uma exposição grande, são 360 obras, 60 artistas, e ela acontece num espaço consagrado à memória e à história dos africanos e dos afrodescendentes, não é? Da cultura afro-brasileira. Então, a proposta curatorial ela precisa existir também em acordo com a vocação das instituições que as acolhem, não é? Ou tensionando a vocação dessas instituições, né? Provocando a vocação histórica, né? O perfil dessas instituições. Também é um papel possível do curador. Mas você aceitaria fazer uma curadoria num espaço que você já entende que o engajamento político, a intenção deles é totalmente contrária à sua visão política? Assim, você faria pro cliente, sabe, que está te contratando, ou você usaria isso para provocar ainda mais e aí, então já que você quer, vamos mostrar, né, um lado, a bunda desse lado, né, as costas? Eu acho essa uma situação difícil de acontecer, ser contemplada. porque você já traz as pessoas já conhecem seu trabalho. Eu acho que tem um perfil que repele certo tipo de encontro. Não é? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque a gente não pode perder de perspectiva, né, o país em que a gente vive. Né? E o Brasil é um país profundamente racista. Imagina. Pois é, né? O Brasil é um país profundamente racista. Então, certo tipo de convite seria inimaginável Não, porque não tem essas pessoas que a gente conversa que
é preto, pobre, periférico, e é um cara que tem uma filosofia Sim. esquisita, porque não dá para entender por que a pessoa vota em tal pessoa. Sim, mas se a gente pensa em espaços institucionais e se a gente pensa em espaços que de alguma maneira projetam o poder ou a vocação política de um grupo, não é? A gente vai chegar à conclusão que existe uma repelência, né? Existe uma aversão a certo tipo de ator. Né? É como você imaginar, sei lá, o José Celso penetrando ou participando de eventos de grupos que justamente trabalham para destruir aquilo que o Mas Zé você tem essa construiu. opção já, então, também, Eu não sei de nem dizer não. eu não sei nem se é uma opção, Nayá, porque assim não está na cogitação, sabe? Você nem pensa sobre, Não existe. nem acontece. Não existe essa possibilidade, porque eu acho que historicamente as coisas que afetam a arte, a cultura, a educação no nosso país, elas sempre receberam um tratamento que visava e que continua visando manter submisso grupos historicamente excluídos. Né? Então, se você entende criticamente essa história e se você se posiciona contra esse genocídio cultural, contra esse epistemicídio, contra esse memoricídio, não é? Quando você entende que a sua atuação ela existe no sentido de contrariar aquilo que historicamente Já é um ato, né? Você aparecer em alguns lugares. mas Já é um movimento, né? Pois é, mas eu acho sinceramente que artistas, curadores, intelectuais, públicos ou não, professores, qualquer pessoa, né, precisa se posicionar, né, seja qual for a posição que... Nossa, na música é difícil isso, porque ninguém quer falar nada, porque aí já perde, né? Não tem isso. Mas na tua área também, porque daí quem é que vai Aí é interessante apoiar? isso, porque existe uma percepção de que há um certo esgotamento de um pensamento. Na realidade, não é só o esgotamento de um pensamento, é o esgotamento de uma civilização, de uma ideia de civilização. Não é? Então, essa civilização que é baseada no consumo irresponsável dos bens perecíveis da natureza, dos bens finitos, né? da exploração irresponsável dos biomas, da exploração irresponsável dos recursos naturais, enfim, toda essa civilização industrial, tecnológica, ela hoje está colocada em xeque, não é? E a gente pode observar praticamente, né, por tudo que tem acontecido, né, as ameaças ao meio ambiente que resultaram, por exemplo, nessa catástrofe no sul do país. Né? Então, a produção simbólica que representa essa civilização, ela também começa a ser questionada, não é? Mas a gente sabe que não existe vácuo nesse universo. O oco. Não existe vácuo. E esse lugar que está sendo derretido, erodido, que está desaparecendo, ou que dá mostras de falência,
ele começa a ser ocupado por outras produções, por outros pensamentos, não é? Mesmo dentro das estruturas do capitalismo. Porque uma das coisas extraordinárias do capitalismo é essa, né? De se reinventar o tempo todo, de criar novos produtos para consumo. Né? Na minha geração, as pessoas queriam casar, ter filho, comprar o seu primeiro apartamento, o seu primeiro automóvel. Hoje em dia, as pessoas de 20 e poucos anos não querem mais nada disso. Não querem comprar carro, não querem ter seu apartamento, não querem... assim, pelo menos com quem eu tô andando. Eu duvido, duvido um pouco disso. Que não vai querer ter sua casa, né? Não, porque isso é talvez o desejo de um grupo social, de uma classe, não é? Mas a classe a qual eu pertenço continua pensando em casamento, continua pensando em ter carro, em ter casa, em ter tudo aquilo que um pequeno burguês tem, não é? Entendi. E é óbvio, não é, que existem possibilidades outras, existem pensamentos outros, não é? É óbvio que a gente espera que um pensamento mais generoso, mais responsável, mais fraterno, né? Mais amoroso, possa ser consagrado. Né? Mas a gente não pode perder de perspectiva aquilo que de fato existe. Né? E a gente ainda, no nosso país, né, pensa muito aquelas elites, na falta de palavra melhor, né? Porque elite não é uma boa palavra para designar esses que estão no poder. Os burgueses, sei lá. A gente ainda tem uma ideia de desenvolvimentismo. Né? A gente está aqui em São Paulo, né? E a gente vê os prédios subindo um atrás do outro, né? De uma maneira absolutamente sem planejamento, né? As consequências disso tudo a gente vai saber em breve, né? Mas quando os planos diretores estão sendo discutidos, o grosso da sociedade não participa, não é? Aqueles que vão ser afetados pela irresponsabilidade dos grupos empreendedores, da construção civil, né? Não participam dos debates. Né? Então a gente ainda tem muito que nadar no sentido de criar uma consciência, né? Que nos permita, enfim, pensar numa sociedade mais equânime, né? mais razoável, né? A gente não fala nem de igualdade, né? Mas de alguma que os esforços sociais não sejam tão grandes, né? Que o desejo não seja tão pautado numa primeira necessidade, que é morar, que é ter onde morar, não é? Que é ter o que comer, não é? Porque isso é o elementar, né? E a gente ainda está lutando para ter o elementar, né? Para ter saneamento básico, para ter, enfim, o mínimo. Que também deve ser um interesse dessas grandes empresas, tipo de táxi, né, de aplicativo de locomoção, realmente as pessoas não terem carro, né, porque aí, sei lá... Mas isso não mata aquilo, né? Eu acho que quem hoje, né, esse contingente de pessoas que pensa em não ter carro, né, tem de fato uma consciência ecológica. Também pode ser esse lugar. Eu acho que pelo menos as pessoas que eu conheço e que não tem esse fetiche do carro, né, tem uma consciência ecológica, sabe? Elas poderiam ter, mas elas optam por não ter, não é? Aí você fala assim, mas elas moram em regiões onde o transporte público é bom, né? Não necessariamente, sabe? A gente observa um contingente considerável de pessoas que estão usando o transporte público com todas as dificuldades inerentes, né? A um transporte de qualidade que não é boa, mas também não é tão ruim
quanto já foi, né? Eu tenho idade suficiente para comparar, festejar o metrô todo dia em que eu entro numa estação do metrô, todo ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, elétrico. Tudo isso são conquistas, né? Tudo isso são conquistas da sociedade, né? Não é uma benesse do Estado, né? O Estado não está oferecendo nada de graça. Ele só está respondendo a uma exigência da sociedade, né? Fala pra gente um pouco dessa sua última exposição, mudando de pato para ganso, só pra gente falar, quero saber mais do seu trabalho, a viagem sobre a diáspora africana, como é que surgiu esse projeto e como é que o Alliance of Museums, que é tão chique falar, como é que entrou essa parceria? Isso foi um projeto acontecido no Museu Afro-Brasil, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Museu Afro-Brasil durante alguns anos. Com o Emanuel, com ele ainda? O Emanuel Araújo, né? O curador, diretor vitalício do museu que ele criou, né? Artista plástico. E durante o período que eu trabalhei lá, foram oferecidas algumas oportunidades para que a gente viajasse para fora do país, notadamente para os Estados Unidos, né, para conhecer as instituições. Notadamente exclusivamente? Exclusivamente, né, os Estados Unidos, para conhecer as instituições dos afro-americanos, né? Então, foi um grupo de afro-latinos, né? Eu participava desse grupo, que viajou para lá e ficou durante um mês e meio conhecendo essas instituições. A partir daí criou-se a possibilidade de uma parceria entre o Museu Afro-Brasil e instituições museais lá dos Estados Unidos, né? E numa segunda oportunidade, a gente concretizou essa aliança, né? Mas no âmbito do trabalho que eu realizei no Museu Afro-Brasil que surgiu essa oportunidade de dialogar com essas instituições dos afro-americanos. Foi só uma parceria com o museu? Foi. Ou tinha alguma intenção, o diretor, na época, que era o Emanuel, tinha alguma intenção de fazer essa... Não, na realidade... Ele queria te mostrar alguma coisa, tem uma... abrir a cabeça para outra coisa? Isso é política de Estado, né? Isso é política de Estado do governo estadunidense, né? Ao contrário, né, do que acontece na periferia do capitalismo, essas grandes potências, não é, elas agem de maneira a tornar pública, não é, ou tornar dar visibilidade, não é, para o trabalho que eles realizam, né? Então, conhecer os museus, né, conhecer as instituições culturais, tornar acessível esse conhecimento para o público latino-americano, por exemplo, né, é política de Estado, né? É uma maneira manter as relações, começar a se encontrar num lugar para chegar em outro, às vezes. Talvez a gente nem sabe, né? Mas eles acreditam no modelo social, político e econômico, né, que eles criaram. Né? Eles acreditam. Eles acreditam. Que deu certo. Deu. Isso é passível de muita crítica, mas de qualquer forma eles acreditam nesse modelo, não é? E eles o exportam, não é? Sim. Eles o exportam, né?
Nesse caso, é uma espécie de soft power. Né? Assim, conquistar a partir dessa sedução, né? da cultura. Porque, de fato, é impressionante. Né? Você conhecer um MoMA, conhecer um Metropolitan, conhecer um Guggenheim, né? É uma coisa tremenda, né? Tem uma escala extraordinária, né? Você vê Talvez para nós que a gente não é da área, né? Talvez não seja tão gigantesco. Mas isso aqui é um exemplo. Mas para você que já trabalha, você sabe mensurar a dificuldade que é ter aquelas peças, aquele conjunto de obra. Pois é, mas um exemplo, talvez um pouquinho fora desse lugar, né, que eu ocupo. Você está em Washington, por exemplo, e ter uma estátua colossal do Martin Luther King, sabe? Uma estátua que é difícil de descrever o tamanho, a grandiosidade, e ao lado do local onde ele foi assassinado. E você vê centenas de pessoas levando flor e levando criança para tocar o chão onde o sangue dele foi derramado. Lindo, Então, é muito uma impressionante. Coisa tremenda, né? Quando a gente aqui, né, tem tanta dificuldade de cuidar da nossa história, né, de cuidar dos nossos heróis, né, de cuidar daquelas pessoas que foram e são importantes, né, para o país, para o povo, para um grupo, enfim, né. Tudo isso impressiona muito, né? Tudo isso impressiona muito e faz parte de uma política do Estado divulgar essas iniciativas. Quando que foi isso que você foi para lá? Ixi, Mariana, isso aí foi em 2013, 12, 13, por aí. E você tem acompanhado o que está acontecendo no Oriente também? Eu vejo com... Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo não tem como escapar. Quem trabalha com educação, quem trabalha com cultura, dificilmente vai ficar Alienado. alheio, né, ao que acontece na China. Porque é isso que eu estou pensando. Daqui a pouco, talvez, a China vai virar essa grande potência. Eu acho que já é. Eu acho que já é. Eu também sinto isso, porque a conta não fecha. Tudo é made in China, não fecha. Tem o poder econômico, né? Mas também tem esse soft power cultural, sabe? Que é uma coisa que a gente tem dificuldade. A gente nem percebe e já está dentro da gente. A gente tem dificuldade, por preconceito inclusive, de entender a importância da cultura, sabe? De entender a importância vital que a cultura tem nesses processos, né? E por cultura, a gente não está falando só de arte, a gente fala de arte também, né? Mas é incrível como sutilmente, né, você começa a absorver a cultura chinesa, sabe? Você começa a absorver... Coreana eu acho que mais, né, do que japonesa hoje. Porque a Coreia, né, ela participa desse concerto capitalista, né, ao contrário da China. Então existe uma resistência política, né, existe uma resistência política, embora seja uma resistência hipócrita, porque economicamente nós somos dependentes da China, né? Você pode não gostar do chinês, é problema seu, né? Porque nós somos dependentes da economia chinesa, né? Mais do que da economia norte-americana. Né? Então, tem essa questão econômica, né? A gente agora está recebendo trens feitos na China, né? Está recebendo carro elétrico, né? Essa briga do Elon Musk aí com
com o Brasil é porque a gente está recebendo carro elétrico da BYD e não está recebendo da Tesla, sabe? E tá aí no cotidiano, né? Você pede um aplicativo, chega um carro elétrico chinês, sabe? Mas para além desse poder econômico, tem esse poder sutil. Se você vê um filme, né, aqui, um filme, um blockbuster, né? Mega Tubarão, né? Mega Tubarão. Ai, bom. Mega Tubarão é um blockbuster, milhões de pessoas. Ai, mas acho tão triste demonizar os bichos. Sim, é triste demonizar os bichos, mas demoniza-se o bicho e exalta-se a China, né? O filme ele é produzido por chineses, não é? Os símbolos nacionais da China estão o tempo todo no filme. Mas são sempre os inimigos, né? Não. Nesse filme, Tá. em particular, não. Os mocinhos são chineses, né? Tem Olha. lá o Statham, né? Tem lá o Statham, que é o protagonista e tal, mas é um dos filmes, não é o único. Midway, por exemplo, que é uma história que você diria que não tem vínculo nenhum. No entanto, foi um filme, um blockbuster também, patrocinado pela China, né? Financiado pela China, e onde você vê sutilmente elementos da cultura chinesa, por exemplo, no vermelho e no dourado. O excesso de vermelho e do dourado, sabe? Que em algumas situações você fala, que coisa interessante, todo mundo de vermelho. Sabe? E essas sutilezas, né? Ao contrário, por exemplo, da Coreia, né? A Coreia é bastante mais incisiva. Então aí você foi para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio meio dos museus. E você sente que está mudando um pouco assim o foco desses intercâmbios, dos interesses dos artistas plásticos para o Oriente ou para o outro lado da conversa? Sim, eu acho que tem mais do que Oriente, né? É um diálogo sul-sul, né? Eu acho que tem hoje um interesse maior pelas produções, né, que acontecem no hemisfério sul. Da África com o Brasil? Oceania, América Latina, enfim, todas essas produções que estiveram, num certo sentido, excluídas do circuito de arte, principalmente do norte global. Né? E esse interesse é aquilo que a gente havia dito, né? Esse interesse, ele nasce também de um esgotamento de certo tipo de proposta, de certo tipo de uma ideia de civilização. Né? Assim, existe uma ideia de civilização que a gente engoliu, que a gente promoveu, patrocinou, engoliu, a gente acreditou ou nos fizeram acreditar na hegemonia, né? Que é um pouco, agora para mim tudo parece soft power que você fala, porque a gente acreditou na hegemonia norte-americana, antes da Europa, depois norte-americana, desse jeito, né, de que a gente meio que copia porque é o certo. Não, aí copia porque é o certo, porque existiu uma razão colonialista, né? Existiu uma razão imperialista, existiu uma submissão pela força. Não é? Nós fomos levados a adotar certo tipo de regime. Né? E a gente foi levado a acreditar que um tipo de civilização era a única possível. Né? Um modo de vida, né? O modo de vida americano era o único possível, o único razoável, né? O único eficiente. E a gente está observando que não, né? que existem muitas fissuras, a gente está falando de sociedades esgarçadas, né? de sociedades conflituosas, não é? De populações desamparadas,
também, né, no norte global, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no norte global. Então, começa a existir, não é, a necessidade de pensar outros modelos. Não é uma opção, né? Eu vou pensar agora em como os arquitetos africanos resolvem a questão a partir da experiência deles, né? A questão do urbanismo, né? A partir daquela experiência, né? Que explora de maneira mais responsável os recursos naturais, em diálogo com a natureza, esse tipo de coisa. Não é uma opção, já está dado essa junção. É uma questão de sobrevivência, na realidade. Mas isso que você falou da China, que a gente já está dependente quase que Sim. muito mais da China do que... Porque tudo que a gente lê é made in China. Isso. E aí, mas mesmo assim a gente continua procurando um modelo. Por exemplo, eu sou cantora, eu devia imitar Britney Spears, né? Porque fica mais fácil das pessoas me comprarem. Porque é isso que a gente já está... A gente ainda não está olhando para a China e replicando isso aqui como o jeito correto de se existir. Eu acho que se imitar Britney Spears, você está ferrado, né? Não, nem dá mais tempo. Nem dá tempo. Eu não sei, Nayá, eu acho assim, né? Que a gente não superou o capitalismo, primeiro, né? Isso é importante, né? A gente tem o desejo de superar, mas isso não é simples, né? A gente pode pleitear uma reforma, mas não uma revolução, né? Isso não acontece do dia para a noite, nem às vezes de um século para o outro. A dinâmica da história é muito tremenda, né? Pode ser que a gente acorde amanhã com uma fratura fundamental numa ordem mundial. Isso pode acontecer, né? Não tem bola de cristal, não dá para prever o futuro. Mas, olhando para o passado, a gente vê que, aliás, não sei se é Marx ou Lenin que fala isso, que a história ela caminha não numa linha reta, mas numa linha acidentada, sabe? Tem saltos, tem quebras, tem, enfim, quedas, né? E a dinâmica pode mudar de um dia para o outro, de um ano para o outro, né? A gente observou isso aqui no Brasil, né? Um movimento que começa reivindicando o aprofundamento da democracia termina com quase golpe de Estado, né? Com quase golpe, justamente tentando liquidar a democracia. Começa de um jeito e termina de um outro, né? Imprevisto, de um jeito talvez imprevisto. Mas, pensando nesse exemplo que você trouxe, a gente sabe hoje que você pode pleitear um público como de um grande popstar, né? Miley Cyrus, sei lá, né? Você pode pleitear um público gigantesco, né? Mas pode também ter opções ecologicamente corretas, sabe? Você não precisa lotar um estádio, porque ninguém fala disso, né? O impacto ecológico de um estádio lotado. Você não fala da quantidade de lixo que se produz, na quantidade de carbono que se produz, enfim, não se fala do impacto ecológico desses grandes eventos, né? Do deslocamento dos carros, da energia que se consome. A equipe com 200 toneladas sai dos Estados Unidos com 5 Boeings, né? Bom, o que significa em termos de impacto ecológico, né? Bom, eu nunca tinha pensado, é a primeira vez que eu estou pensando... Pois mas isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. No entanto, e tem outros artistas justamente pensando, não, eu vou fazendo um teatro menor,
sabe, para um público que está preocupado com essas questões. Não é que eu vou deixar de ouvir a cantora pop norte-americana, coreana, não é isso, absolutamente. Mas a gente vai criar circunstância para mitigar esse impacto, mas pensando numa possibilidade ou outra, porque essas possibilidades existem, né? A gente sabe de grupos que poderiam ter uma projeção extraordinária e optam por um caminho diferente, né? Optam por um caminho diferente. Um grupo que decreta o fim no auge da carreira. Né? Assim, me vem à cabeça o Ariane, assim, sabe? Ariane, o Reino, né? No auge da carreira, os caras não, parou. Chega. Não é disso que a gente estava falando no início, não é o tipo de vida que eu projetei. E, quer dizer, são caras que têm domínio, né, daquilo que eles fazem. Eles não trabalham de maneira alienada. É que tá, que o artista também pode trabalhar de maneira alienada. Nem vou pensar nisso, né? Vou só fazer, vou cumprir a agenda do do poder que me foi conferido, né? Porque também tem isso, né? O quanto desse sucesso não independe daquilo que o artista pode fazer, sabe? Você é cantora, você sabe disso. O jabá, sabe? O sertanejo, que é massivamente tocado porque tem gente do agronegócio interessada nesse tipo de mensagem, nesse tipo de produção, não é? Que reforça, inclusive, o consumo irresponsável dos recursos naturais, que o agro é pop, não é? Assim, como assim um agro é pop? Né? Do que vocês estão falando? De produzir soja para alimentar porco chinês, porque é isso, né? No sul do Brasil virou pasto da soja transgênica para alimentar porco chinês. É uma coisa tremenda, né? Cláudio, você continua dando aula, além de ser curador. Continua. E como é que é conciliar esses dois trabalhos? Você tem, onde que você dá aula? Os estudantes que estão com você são da onde? Bom, assim... Você sempre fala que você tem mais contato com as pessoas mais da periferia. Primeiro, conciliar essas duas coisas, para mim, é orgânico. Né? Não vejo diferença entre o trabalho do artista, o trabalho do professor e do trabalho do curador. Você tem uma pessoa muito próxima de você que foi tudo isso, que é a sua mãe. Né? A sua mãe, Maria Momenson, é bailarina, professora, curadora, coreógrafa, gestora de espaços culturais, e nada disso contrariava a atuação dela. Né? Tudo fazia parte de uma mesma disposição de espírito, de uma mesma projeto intelectual, ético, né? que ela administrava. Então, primeiro, não tem contradição, né? Não acho absolutamente contraditório essas múltiplas ocupações. É difícil, não é? E é difícil porque é exigente, a remuneração é baixa, às vezes você precisa fazer muito para manter um certo padrão, né, de vida, para pagar o aluguel, para pagar as contas, enfim, precisa trabalhar muito. Mas isso num cenário onde a atividade artística e cultural é pouco valorizada, né? E aqui a gente tem essa contradição, né? De repente fala, o cara ganha milhões, mas para um que ganha milhões, tem 100 mil
Que ganham. Sabe? Que está no barzinho tocando para ganhar o suficiente, tá vendendo almoço para comprar janta. Sabe? Assim, é igual futebol. Você fala, ah, nossa, o cara lá tá ganhando, Neymar, né? Aquele babaca tá ganhando dinheiro pra caramba e tal. Sim, para cada babaca desse, tem 1 milhão de gente na várzea jogando pelo almoço. Sabe? Jogando para levar uma cesta básica para casa. Então, é um pouco essa a nossa situação. Você não consegue também abandonar a educação? Não, porque é o que dá sentido para a vida. Nossa, incrível. Para mim, a educação, se não fosse educação, eu não estaria aqui conversando com você. Por quê? Conta a sua história, como é que você entrou na faculdade? Puxa vida, é isso, né? A opção pela educação, a opção pela arte foi exigente. Porque para um garoto preto periférico, existe sempre a ideia de que certa coisa não te pertence. Né? Que você vai trabalhar e vai entrar no mundo corporativo com sorte, né? Ou vai trabalhar na construção civil, ou vai fazer qualquer coisa desse tipo. Mas enfim, né? Não vai ter nenhum tipo de proximidade com as coisas que afetam a educação, a cultura e a arte. Né? Então, foi um desafio, sabe? Prestar o vestibular 1, 2, 3 vezes para a educação artística. Porque Você fez aonde? na USP. Eu fiz 2 anos de Marcelo Tupinambá, onde eu conheci a Maria Momenson, que foi uma pessoa revolucionária na minha vida, né? Que me apresentou a você. Que eu era o Bin Laden. Que você era capiroto em forma de garotinha, devia ter 6 anos, uma coisa assim, insuportável, absolutamente insuportável. E enfim, foi a opção pela educação, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, que optar pela educação, pela arte, pela cultura do nosso país é muito difícil. Mas eu lembro da Maura Baiocchi, né, que é uma coreógrafa, uma bailarina, né, uma pensadora da dança importante e tal. Uma vez ela falou para um grupo de pessoas, eu fazia parte desse grupo, ela falou, olha, a gente vai ganhar muito pouco, a gente vai sofrer bastante, mas vocês vão conhecer pessoas que de outra maneira vocês não conheceriam. Possivelmente vocês vão viajar para lugares que vocês não viajariam se não fosse pela opção corajosa que vocês fazem pela arte, pela educação, pela cultura. Então, é isso, né? É isso que de fato aconteceu. Faz quanto tempo que você dá aula? Uns 20 anos, mais ou menos. E você sente alguma diferença no contato com as artes visuais, assim, Sim. de antes, agora? O que você está sentindo? Totalmente. Vou dar só um exemplo. Como que o celular também transformou essa... São 2 perguntas, então. Primeiro fala essa do... Eu vou te dar um exemplo de como as coisas se transformaram. Eu dei aula durante 12 anos de desenho no Sesc Pompeia. Né? Durante 12 anos eu tive o privilégio de dar um curso de introdução ao desenho no Sesc Pompeia. E eu usava os métodos que eu achava interessantes e tal, e eu sempre exibia algumas imagens no começo do curso, né, para ilustrar, porque as pessoas elas acreditam que não sabem desenhar, mas elas também não têm nenhum pensamento sobre o desenho. Né? Então o cara fala, eu não sei desenhar. Eu falo, mas o que isso significa? Você não sabe desenhar? Qual o exemplo de desenhista que você tem? Né? Aí o cara fala Leonardo da Vinci. Aí você fala, pô, cara, aí realmente você não sabe desenhar. Né? Mas tem outro tipo de desenho, tem outras maneiras de pensar o desenho. Enfim, né? E numa das últimas, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava lá exibindo meus slides, né? E terminei a apresentação, uma turma muito generosa, as pessoas são sempre muito generosas, agradeceram a aula e vão indo embora. E fica uma garota, é sempre uma garota.
que fica, né? E ela falou, professor, eu gostei bastante da apresentação que o senhor fez, me abriu a cabeça para pensar o desenho a partir de outros parâmetros, mas eu fiquei com uma dúvida. Por que o senhor só apresentou desenhistas homens? Por que você só mostrou artistas homens? Eu passei, possivelmente, uns 8 anos exibindo aqueles exames. Sem esse tipo de questionamento. E aí? E Deu aí, um pau na sua cabeça? não, deu um pau, deu uma iluminação, é uma epifania, né? Quando você fala, caralho, sabe, assim, e mais, não tinha nenhum desenhista negro, não tinha nenhum artista negro também. E ela era nova? Era uma garotinha, devia ter uns 15 anos. Ai, que lindo. Isso é extraordinário. Isso é uma mudança completa de paradigma. Né? Você tem que absorver. Né? Primeiro você tem que pedir desculpas. Né? Não refresca nada, mas você tem que pedir. E depois você tem que, na próxima aula, falar com a turma sobre o que aconteceu. Né? E construir, e construir outros percursos, outros roteiros. Né? Isso é para ilustrar o que você perguntou, né? Se mudou. E eu acho que o celular... Outro dia eu estava vendo o David Bowie falar sobre inteligência artificial. Né? Foi muito engraçado. E ele falava, é uma coisa muito incrível, uma coisa muito terrível. Ele achava isso, não tinha meio termo. Né? E eu acho também que o celular pode ser o último prego no caixão da civilização do Ocidente. Né? E eu acho que se encaminha para isso. Não vejo muito como... vejo muito boas alternativas. Né? Eu achei, Naya, que a gente ia descobrir uma etiqueta para o uso do celular. Sabe? A gente ia descobrir uma maneira... Não que o celular ia usar a gente. Não que o celular ia usar a gente, sabe? Que a gente ia... Para as grandes cabeças, como sempre. Sabe? Assim, quando você vai numa exposição e vê um cara sacar o celular, bater um monte de foto daquilo que está sendo exposto, virar as costas e sair, você fala, fudeu, né? Tipo, já tô aqui, já passei, checklist. O cara vai... Só para isso. Ele vai lá filmar... Sem viver... Ele está diante, eu já vi isso acontecer, né? Ele está diante de um mestre extraordinário, de uma maestrina, né? Está diante de uma obra de arte. O cara faz uma porra de uma foto para olhar no computador. Ah, nossa. Você está diante da obra, cara. Ele nem olha. Ele vai lá e fotografa e vai ver em casa. Uma visão que obviamente, não corresponde à realidade, porque aquilo que você vê. Aquilo que você fotografa, é outra coisa. Né? Quer dizer, a experiência, né, de olhar e falar, putz, uma pessoa realizou isso, está aqui a marca do pincel, olha que coisa emocionante, eu estou sentindo o cheiro que o artista sentiu, possivelmente eu estou sentindo. Né? Você está tendo a sensação de estar diante de uma coisa que, no fim das contas, dá significado para a nossa humanidade. E você leva para casa para mediar com o computador, né? Para botar na rede social e dizer que foi. Isso não tem a ver com... Tão complexo, né? Dá até preguiça, né? Dá até medo. Dessa nova... Porque é muito mais confortável não criar esse conflito interno nas pessoas, para a própria pessoa. E tirar uma foto mesmo e simplesmente obter uma foto do que ela se questionar através da obra, né? Mas você sabe, né? Outro dia eu estava ouvindo contar do Caligares, né? E tem um livro também bem interessante que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Ah, sim.
E o contato do Caligares, ele está falando o seguinte, ele fala, olha, esquece esse negócio de felicidade, sabe? Esquece essa palhaçada, porque isso é palhaçada. O que existe mesmo é a intensidade do momento, sabe? Ele dizia, o que eu entendo por vida feliz é a vida vivida intensamente. O cara que chora, sabe? O cara que é derrotado, o cara que se frustra, o cara que brocha, sabe? E o cara que goza, o cara que tem orgasmo, o cara que vence. Mas isso é intensidade, é se doar, é ter consciência de que não vai ter outra oportunidade. Sabe? Você pode, paraíso, bom, tá, boa sorte, né? Vai nessa, vai fundo, né? Nas suas crenças, na sua transcendência, vai fundo. Mas não tem relato. Ninguém voltou para dizer. Voltou, né? Graças a Deus, que eu morro de medo. Não, mas Espírito. É a fé, né? É a fé, né? Você tem que ter fé. E você não precisa de prova. Quem tem fé não precisa de prova. Mas eu acredito nisso, sabe? Que o contar né? Você não pode se guardar para quando o carnaval chegar. Né? Você vai, não, eu vou levar para casa para olhar lá, porque lá eu domestico a imagem. Não, você vai olhar o negócio com espanto, com medo, porque a arte, ela tem isso, né? Ou o cara que chega diante de uma pintura abstrata e fala, isso aí meu filho faz. Você acha que ele está falando sobre a arte? Ele está falando sobre a experiência dele com a arte. Sabe? Ele não disse nada sobre aquilo que ele está vendo, mas ele confessou o tipo de experiência que ele tem, que é nenhuma. Né? Então, não é vergonha, sabe? E não é vergonha, desde que você reconheça a inquietação que a arte provoca, sabe? A arte inquieta mesmo. Eu tive a felicidade de ver, por exemplo, o Nureyev dançando, Rudolf Nureyev. Nossa! É muito inquietante, sabe? Quando aquele homem entrava, parecia que o ar ficava rarefeito, a presença cênica. Tem gente que diz que ele não é um grande bailarino, ele é um grande artista, né? E que é diferente. Né? Eu falo isso de músico também, que tem os instrumentistas que sabem fazer ginásticas e tem o músico que pensa música. E o Mário de Andrade também é partidário dessa sua opinião, né? Em arte visual, né, falando de pintura, por exemplo, a gente fala que tem bons pintores que são mau artistas. E tem o contrário também, sabe? Tem o cara que é excelente pintor, pinta muito bem, conhece a técnica, mas resulta num trabalho frio. Que eu falo assim, cara, isso a tecnologia vai te comer. Você não vai conseguir ganhar rapidez de eficiência de tantas notas por segundo. Mas tem alguma coisa que a tecnologia não dá. Né? Então, mas aí eu acho que já é esse outro lugar ainda. Sei lá, porque agora com esse GPT... Isso aí é palhaçada. Isso aí... Tá muito louco, né? Não, isso aí é uma coisa extraordinária, porque a gente também está falando de alguma coisa que o homem criou, que as pessoas criaram. Né? A tecnologia, ela não existe a revelia de quem a cria. Ainda, né? Não estamos lá Isaac Asimov, né? Ele criou umas leis de robótica, né? E uma delas diz que são 3 diretrizes da robótica, e a primeira é que a tecnologia nunca pode fazer mal para o seu criador. Né? Se fizer, ela já é passível de ser descartada. Então, quem é que vai mensurar isso? Quem é que vai dizer isso? Quem cria. Quem cria, mas... Quem cria. Né? Essa é uma conversa que renderia muitas horas. Podcast. Né? Mas, enfim... mas a tecnologia, ela tem facultado
muita facilidade para a nossa vida, né? O trabalho bom é o trabalho que torna a vida mais fácil, né? Então, o cara que inventa uma tecnologia de aspirador de Era pó, para ser, né? mas assim, A minha avó fala assim, antigamente o ferro era de carvão, lavava a roupa na mão e a gente tinha tempo. Hoje é tudo automático e a gente tá cada vez mais sem tempo, não é? mas eu não sou saudosista não, porque quem lavava e quem Na mão, passava só ela era o sabe. preto desgraçado que estava no leito. Eu tenho muita desconfiança desse saudosismo, sabe? Assim, você nunca vai me ouvir falando antigamente era melhor, sabe? Porque eu acho que não, sabe? Eu venho de um lugar onde antigamente as pessoas adoeciam, não tinham vacina, se alimentavam mal, não tinha saneamento básico, não tinha acesso ao mínimo de informação, não tinha acesso a livro, não tinha acesso a cinema, não tinha acesso a nada, sabe? E não era melhor. Não era melhor porque você tinha tempo, sabe? Não era melhor porque você tinha tempo. A gente vai enfiando as coisas. E eu acho que para uma classe privilegiada é muito bonito você falar, antigamente era melhor, porque cada um estava no seu lugar, sabe? Tava lá o preto no lugar dele, a gente estava lá meio mato, não enchia o saco, né? Eu era o senhor de todo mundo e a vida era mais simples, né? Então antigamente era melhor. Não, hoje é conflito mesmo, sabe? Você não sabe se a pessoa é gay, é lésbica, é binária, É fluido. é trans, sabe? Não binário, né? Não binário. E tem muita gente incomodada com isso, sabe? Que quer que a vida seja simples, a vida não é complexa, é difícil, esses anseios de felicidade, né? O rosa e o azul, né? Tem um tarado aí que falou, menina usa rosa e menino usa azul. Até paciência. Né? Assim, não, é muito mais complexo, é muito mais difícil e é muito mais divertido. Ai, meu amor, eu vou ter que encerrar já. Só mais uma coisa, assim, que na sua curadoria a gente sempre percebe um questionamento, não sei se é isso, mas sobre a negritude, sobre a diáspora. Você sente que os jovens de hoje que você tem contato, eles têm essa preocupação, esse interesse também? Olha, É tão latente quanto é para você? Claro que não dá para comparar você, que está à flor da pele há muitos anos. Olha, assim, o que eu tenho observado é um progresso, sabe? É um progresso paulatino, assim. Eu acho que hoje, até por conta do telefone celular, Que não é mais um telefone, né? que não é mais um telefone, é menos fácil ser racista, sabe? É menos fácil, né? Então eu observo uma evolução, evolução não sei se é bem, um progresso paulatino que faz com que um menino, uma menina negra, por exemplo, né, tenham mais orgulho daquilo que são, sabe? Não tenham vergonha do seu cabelo, da cor da sua pele, da roupa que ele veste, da música que ele ouve, né? Eu sou de um tempo, eu nasci em 63, né? Então, na década de 70, eu vi o movimento black, sabe? Eu vi, o meu irmão, o Clóvis, era Black Power, né? Meu pai também. O Clóvis era Black Power, ouvia James Brown, ouvia War, ouvia Parliament. Eu fui no show do Earth, Wind and Fire, no ginásio do Ibirapuera, uma multidão de negro, com cabelo Black Power e tal. E eu percebo que
existem conquistas paulatinas, né? Hoje você vê, por exemplo, a Erika Hilton no Linda. parlamento, é um negócio inédito. É um negócio inédito, né? Você vê um monte de fascista, mas um monte de fascista sempre esteve lá, sabe? Esse é o pior parlamento que existe, mas um monte de fascista, eles sempre estiveram lá. O que não estava lá é o corpo trans, o corpo negro, consciente e tal. Esse não estava lá, né? E hoje está. Ainda a representatividade é muito pequena, mas é uma representatividade. Sim. Sabe? Isso assusta muita gente, né? Isso assusta muita gente. Isso assusta. Esse pessoal saudosista, meu tempo que era bom. Depende. Depende do ponto de vista. É que para músico, né, que a gente tá num problema dessa, que eu acho que sempre teve esse problema, mas a arte, a publicidade e o entretenimento, como conciliar isso? E agora aparentemente a publicidade comeu assim o orçamento, sabe? Pô, Nayá, olha, eu vou falar, eu não sou músico, né? Sim. Eu não sou músico, então eu posso estar falando uma besteira do tamanho do mundo, assim, né? Mas eu acho, pelo que eu consigo alcançar um pouco, assim, que tem muita gente fazendo música, sabe, de muita qualidade. Com certeza. A revelia de qualquer coisa. Ah, sim. Sem Sabe? pensar na oportunidade de negócio Sem também que vai fazer. pensar nisso, sabe, assim, é gente fazendo samba, é gente fazendo choro, é gente fazendo rock, sabe? E sem falar em guitarrada, e sem falar nesses outros de carimbó, sabe, música brega, sem falar em nada disso, sabe? Eu sinto que existe muita publicidade, sabe, para explorar um filão. E esse filão é explorado, e muita gente ganha dinheiro, ou muita gente não ganha dinheiro, mas o que eu vejo também é que tem muita gente... Gente que faz por tesão, para viver. Por tesão, porque é o jeito dela mesmo. Chinfra, sabe? Tirando a maior chinfra, tirando a maior onda, vivendo com dignidade, sendo respeitada nas suas comunidades. Não, o Tião Carvalho, acho que ele é um exemplão disso que tá... O Tião ainda é famoso, mas tem gente anônima, sabe? Você vai em quadra de escola de Samba, nossa. Tem, porra, cara, sabe? Tem bateria, tem milhares, sei lá, sabe? De Não, pessoas. eu acho que você tá muito certo. Obrigada por esse docinho aqui. Ai, meu amor. Gente, esse homem foi namorado da minha mãe. Por isso que eu odiava ele. Cláudio, como é que a gente acha você nas redes sociais? Eu sou ruim de rede social. Ah, não. Problema seu. Pode falar como a gente acha. Vai ter gente que vai querer te conhecer melhor. Tem Instagram, né? Qual que é o seu Instagram? Claudinei, artista, sei lá. Tá, a gente vai colocar, deixa ele com os problemas dele de não aparecer. Mas vocês vão achar muita coisa lá, né? Tem uma outra exposiçãozinha e tal, e eu não sou bom de rede social. Não me arrependo disso, sabe? Mas outro dia uma pessoa falou, pô, eu tava procurando curador preto, né? E fui no Instagram, você não tava lá, isso faz uns anos, né? Eu falei, pô, mas se a tua referência para curador preto é Instagram, então você tá fodido, né? Você vai achar 3, né? Mas hoje não, né? Hoje tem uma galera, né? Eu tô lá também, né? Esse espaço aqui é sempre seu, sempre vai ser. Que legal. Não só aqui, mas a gente quer você. A gente já começou a conversar sobre isso, né? E tomara que a gente consiga, mesmo do jeito que eu sou. É maravilhosa. Não, e louca também. Isso faz parte do ser maravilhosa, né? Mas
Ah, eu te amo, te admiro demais. Você é uma referência para mim, assim, na minha construção de vida, de ser humano. Obrigada demais, meu amor. Obrigado a você, né? Para você que está assistindo, acompanha lá nosso canal, que tem muito mais. Tem outras entrevistas maravilhosas também. Acompanha a gente, é nóis. Vamos fortalecer o corre um do outro aqui, como eu já falei. Bora aí, canção em Tupi-Guarani. Então vamos semear essa semente nesse solo, nesse terreno tão fértil que é a arte. Bora lá? Até o próximo BoraCast. Obrigada! Arrasou demais,